O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 10, celebramos São Leão Magno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, o diálogo de novo hoje no Evangelho é com os fariseus. E você sabe que o fariseu sempre tem uma pergunta, uma indagação para poder ver se Jesus de fato vai responder, se Jesus de fato vai ter uma resposta plausível para as suas perguntas. E normalmente são perguntas que se transformam em respostas fabulosas para todos nós. As respostas de Jesus são fabulosas para nós hoje. A resposta para o fariseu é bom para nós hoje. E veja que hoje a pergunta é sobre o reino de Deus. Veja que como os fariseus não entendiam, e a grande parte da população não entendia o que era reino de Deus. Puxa vida, já viviam a aliança mosaica. E tinha todas as orientações, mas estavam vivendo zero de toda essa aliança. Por isso que Jesus vem estabelecer a nova e eterna aliança. E não sabiam o que era reino de Deus, como que era reino de Deus. A pergunta, ela já é meia capciosa ou uma pergunta meia, assim, sem muita inteligência, sem muita sabedoria. Sabe por quê? Porque a pergunta é para Jesus: quando você vai instalar o reino de Deus? Olha, na cabeça dos fariseus existe uma questão física apenas. Questão física. Ou seja, quando o senhor vai pegar na espada, quando o senhor vai colocar a coroa na cabeça, quando o senhor vai passar a fio da espada os outros soldados, os outros reinos e implantar definitivamente a sua coroa, o seu palácio, o seu exército. Então, na cabeça do fariseu existe uma questão mais física, ou seja, quais vão ser as delimitações, os limites do seu reino, ou não vai ter limite? Como é que vai ser isso? Esta é a pergunta. E bem baseado naquilo que se entendia como o reino de Deus. E Jesus vai dizer: não, o reino de Deus está entre vós. Não adianta você ficar procurando aqui, acolá ou ali, que você não vai encontrar os limites do reino de Deus. Você não vai ver coroa, a não ser a coroa de espinhos depois na pessoa de Jesus Cristo, não é? Mas você não vai ver exércitos, você vai ver discípulos, você vai ver apóstolos, você vai ver servidores do reino de Deus. Mas você vai ver aquele que deveria ser, que depois nós proclamamos ele como rei, e depois até rei dos judeus, nós vamos ver aquele que poderia estar até sentado num trono, mas não está. Porque o reino de Deus está entre vós. Se está entre vós, é um reino de pessoas, um reino de servidores. E o próprio rei que nós consideramos hoje, Jesus Cristo, o rei do universo, é o rei destas pessoas, começa a ser o rei dessas pessoas. Não é um rei lá sentado, separado de todo mundo, não. Ele mesmo disse: o reino de Deus está entre vós. E Jesus, o próprio nome dado a Jesus, o Emanuel, o Deus que se colocou conosco, colocou junto de nós. Ele não colocou separado, apenas mandando,
com um cetro na mão, com uma espada na mão ou com um cavalo. Não, não, não. Ele não estabelece a paz desse jeito. Ele estabelece a paz construindo o reino de Deus junto conosco, ensinando. Um grande pedagogo que vai falando para as pessoas, que vai falando para os apóstolos, para os discípulos, que fala ainda a todos nós pela palavra dos evangelhos, das leituras, dos nossos escritores bíblicos, ainda continua falando como que é construído o reino de Deus. Então veja a diferença clara que nós podemos ver entre o reino de Deus de uma forma física e o reino de Deus de uma forma humana. Quando Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Depende de você construí-lo ou não. Construí-lo ou não. Não fique dependendo da pessoa de Jesus Cristo. A dependência da pessoa de Jesus Cristo está no sentido de que nós o seguimos. Ele vai ditando para nós aquilo que nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer no reino de Deus? A justiça, tudo aquilo que num reino normal, num reino mais físico, que os fariseus estavam pensando, fariam. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Portanto, gente, o questionamento é muito forte, muito grande. Que reino nós estamos construindo? Se nós estamos, às vezes, muitas vezes nas brigas, nós pensamos em servir tanto o reino de Deus, construir tanto o reino de Deus, não permitirmos que Deus nos construa também, não permitirmos que o amor de Deus, a graça de Deus esteja viva em nós, e vamos construindo mais os orgulhos, a autossuficiência, as arrogâncias da vida. Então o reino de Deus está onde? O reino de Deus não vai estar em lugar nenhum. O reino de Deus provavelmente vai estar aquele motivo dos fariseus, naquele modelo dos fariseus, que é este reino mais físico. Não, o reino de Deus não é físico, ele próprio diz. O reino de Deus está entre vós, não está ali, ele não está aqui, está entre vós. Se está entre vós, ele está nas relações humanas de gratuidade e ele está nas relações, nas atitudes que constroem, então, um mundo melhor. Ou seja, constrói o reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Às vezes difícil de se entender, mas fácil de se viver. Viu? Portanto, meu irmão e minha irmã, tenham todos um bom dia e uma boa quinta-feira. Que Deus os abençoe. Que bom estar com você aqui refletindo este evangelho, neste programa do Evangelho do Dia, viu? Que o Senhor cubra a todos vocês, a tua família, a todos nós com o seu manto sagrado. E que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.